Meus queridos, abram suas Bíblias no livro de Lamentações. Lamentações, no capítulo de número 3. Assim diz a palavra do Senhor: Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deverás ele, volveu contra mim a mão, de contínuo todo o dia, fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços e me deixou assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez que me entrasse no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. Afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Só até aqui. Papai querido, eterno Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, pela leitura da sua palavra. Que teu Espírito Santo possa vir a falar conosco esta noite, que a gente possa ser quebrantado de coração na presença do Senhor, e que o Senhor possa vir a nos moldar segundo a sua vontade, Deus, não segundo a nossa vontade, não como a gente quer, mas sim como o Senhor deseja fazer. Que nós sejamos humildes em reconhecer a sua grandeza, e que teu Espírito Santo continue a falar conosco todos os dias, e que sua graça seja conosco por todos os dias. É isso que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui nós temos o livro de Lamentações, um livro que expressa a tristeza do profeta Jeremias em meio ao caos. O título dessa mensagem é A Esperança no Meio das Ruínas. O livro de Lamentações insere o ápice do julgamento da aliança de Deus sobre o seu povo, sobre o reino de Judá.
após séculos eles se curvarem à apostasia, idolatria, e uma idolatria obstinada e opressão aos necessitados, o Senhor executou as maldições da aliança proferidas no Sinai, lá em Deuteronômio, capítulo 28. Provavelmente no ano de 586 a.C., o exército babilônico de Nabucodonosor destruiu Jerusalém, queimou o templo, que era a habitação visível da glória de Deus e representava o ápice da religião, e levou todo o povo em cativeiro. O profeta Jeremias, tradicionalmente reconhecido como um profeta chorão, ele expressa nesse capítulo a sua amargura e a sua tristeza, porque ele presenciou a catástrofe e compõe uma estrutura do capítulo 3 como se fosse um funeral. Toda a estrutura e o acróstico do capítulo 3, eles leva como se fosse um funeral de uma dor profunda, porém sobre inteira ordem teológica. No começo do capítulo 3, ele ocupa o centro estrutural e justamente teológico de todo o livro de Lamentações. Quando nós vemos o capítulo 1 e 2, ele descreve a ruína da cidade a partir de uma perspectiva externa. E dos capítulos 4 ao 5, ele traz a lamentação comunitária. E justamente no capítulo 3 aqui, ele apresenta a voz de um homem que experimentou essa aflição. Ele viu a ruína da cidade. Quando nós olhamos do versículo 1 ao versículo 21, 22 e 23, ele descia mais profunda, uma das descidas mais profundas de sua alma profética, do abismo da dor do ser humano, aonde ele sente toda aquela dor, o ápice da humilhação, o ápice do constrangimento, o ápice do sofrimento, que não é atribuído a um destino ou um destino cego, mas diretamente vindo da mão soberana de Deus, justamente por causa da rebeldia do povo que não queria ouvir a voz de Deus. É um capítulo que forma uma profunda escuridão, uma profunda tristeza. E o ponto de virada desse capítulo é justamente o versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O primeiro ponto é que nós vemos que a soberania absoluta de Deus, ela também se encontra presente na aflição do crente. Quando o crente está aflito, quando o crente fica triste, chora, desanima, por obter uma resposta que ele não gosta, por obter uma resposta que vai contra a sua vontade, contra o seu querer, contra o seu pensamento. E quando nós vemos essa soberania divina em todos os eventos da história, e justamente da vida individual, como está no texto de Efésios 1:11, Jeremias não atribui a sua miséria primariamente aos babilônicos, não. Primariamente aquela causa da invasão deles, nem as circunstâncias geopolíticas daquele cenário. E ele declara: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não em luz. Note bem
justamente quando ele fala isso, o profeta reconhece a mão decretiva de Deus, que foi Deus que enviou justamente eles para quebrar a rebeldia do povo de Deus. E é o próprio Senhor quem constrói muros contra ele, e quem torna pesadas as suas cadeias, e quem fecha os ouvidos das suas orações. Aquele povo estava sobre o juízo divino, justamente por não ouvir a voz de Deus. E Deus, ele é extremamente misericordioso, irmãos. Porque Deus vai falando com você, vai falando, vai enviando os profetas, vai falando, e até o dia que ele para de falar. E o dia que ele fecha os seus ouvidos para as orações. E aí o que acontece? Deus emite o juízo. E o povo teve que amargar esse juízo da pior forma possível, da pior forma decretiva possível. Teve que amargar o furor de Deus e o juízo dele, por não ouvir, por inúmeras vezes Deus falar e o povo estar de ouvidos fechados como se nada tivesse acontecendo. Será que nós às vezes também não somos assim? Será que às vezes nós ouvimos, tá tudo bem, e aí Deus para de responder as orações, e Deus emite juízo. E aí, a primeira coisa, quando o povo está em juízo, é o quê? Voltar a clamar, voltar a buscar, voltar a entrar na casa do Senhor, voltar a estar presente, voltar a fazer as coisas. E aí eu digo, precisa chegar no ponto de Deus emitir o juízo? Por que nós não podemos ouvir a voz dele e simplesmente obedecer? Ouvir a voz dele e obedecer. Mas nós somos rebeldes, nós somos um povo de dura cerviz, né? Um povo duro. E às vezes nós experimentamos esses juízos de forma desnecessária. E a culpa é nossa mesmo. Porque nós não ouvimos Deus falar. Nós não obedecemos, nós somos rebeldes. Nós queremos dar inúmeras desculpas e várias coisas. E aí Deus se cansa. E esse é o problema. Por que nós temos que esperar Deus se cansar? Deus demonstrando tanta misericórdia, alertando, avisando, e aí uma hora Deus também se cansa. E aí, por que nós esperamos? Por que nós não podemos atender logo de prontidão quando o Senhor chama a gente, quando o Senhor requer algo da gente? Por que a gente demora para aceitar e falar assim, não, vou fazer, não, o Senhor está me cobrando, eu tenho que fazer isso, eu preciso fazer alguma coisa? Por que nós temos que esperar o juízo de Deus chegar até nós, para depois a gente se arrepender e sofrer esse juízo de forma desnecessária? O profeta Jeremias, ele chora, porque ele também fazia parte do povo. E quando Deus emitiu o juízo, foi para todo mundo. E o profeta estava no meio. E ele também recebeu o juízo de Deus. Por isso que ele fala da sua extrema angústia e dor de ter recebido isso. Recebido esse juízo. Sabendo que ele mesmo tinha avisado o povo contra a idolatria, contra a apostasia do povo que abandonou o Senhor. E a gente vê, irmãos, sobre essa ótica de um determinismo pagão ou de um fatalismo, que isso gera um pouco de desespero.
Você fala, poxa, mas a Bíblia fala que Deus é bom, e por que Deus trouxe esse mal? Será que não é porque o ser humano também é mau e ele precisa ser corrigido? Por que nós temos que esperar o Senhor nos corrigir em vez de nós atendermos Ele? Nós entendemos que o Senhor é Deus e é a causa primária da nossa disciplina e o único fundamento de esperança. Você sabe por quê? Porque o mesmo Deus que fere para que você aprenda, é o mesmo Deus e somente Ele que pode curar. O mesmo Deus que vai ferir para que você aprenda, é só Ele mesmo que pode curar você. E por que é necessário nós chegarmos a esse ponto? O sofrimento do povo eleito, do povo escolhido de Deus, não é irresponsável ou caótico, mas ele é pedagógico e disciplinar. E quem é professor aqui sabe o que eu estou falando. Ele disciplina para ensinar, para repreender, para corrigir, para trazer de volta aos caminhos. Por que nós não podemos ouvir a voz de Deus, irmãos, primeiro, ao invés de receber o seu juízo? Por que a gente sempre tem um pé atrás para as coisas e sempre, ao invés de aceitar com alegria, nós recebemos com um embate quando Deus nos quer alguma coisa ou requer alguma coisa de nós? Por que a gente não se arrepende dos nossos pecados e esse coração duro é amolecido pelo poder do Espírito Santo de Deus e a gente serve melhor? Por que a gente precisa esperar chegar no limite? Da mesma forma que eu e você se cansamos, irmãos, e nós temos limites e às vezes a nossa paciência é curta, Deus também. As misericórdias dele, elas se renovam às manhãs. Mas isso não quer dizer que Deus vai tolerar o pecado. Deus é santo. Não quer dizer que Deus vai tolerar a rebeldia. Ele é amor, Ele avisa. É que nem a nossa mãe quando a gente é pequenininho, né? Para de fazer isso, para de fazer isso, para de fazer isso, para de fazer isso. Aí vai lá e... Ah! Eu avisei, não avisei que você ia apanhar? A gente é assim na mão de Deus. Às vezes Deus está avisando. Não faz isso, ó. Eu estou te mandando fazer a lição, Você não vai fazer, então toma. Ah, agora eu vou fazer, ó, que legal, ó, tirou 10, parabéns, tá vendo? Tirou a preguiça do couro. É verdade? Por que nós não obedecemos de prontidão, irmãos? É por causa da nossa natureza pecaminosa, rebelde, que contraria? Por que nós... É muito mais fácil a gente dar o contra primeiro e se opor do que a gente procurar entender e falar assim: é verdade, Deus está querendo algo com isso. E às vezes a gente não vive o sobrenatural de Deus e as bênçãos por culpa nossa mesmo. Por culpa nossa. Que a gente às vezes parece meninos mimados. Quando recebe um não, torce o nariz. Não é verdade? E Deus nos ama tanto, irmãos. Tanto, que Ele é tão misericordioso, que Ele avisa primeiro. Deus não tem prazer em ver eu e você errar. Deus não tem prazer nisso. Deus não tem prazer em ver eu e você cair. Deus não tem prazer nisso. Ele não tem.
Ele quer ver a gente bem na presença dele. Ele quer ver a gente fluindo na presença dele, fazendo as coisas com amor, com alegria. Porque é para ele, por ele são feitas todas as coisas. Não é verdade? Por que a gente tem que andar com o freio de mão às vezes puxado? E nós vemos que a doutrina da depravação total do ser humano é cada vez mais real. Sob a pressão do juízo e da providência severa de Deus, todo o recurso da carne se esgota. A gente vê que a graça nunca é verdadeiramente preciosa enquanto não nos vemos completamente falidos em nós mesmos. A gente só vai entender a preciosidade da graça quando a gente entender a profundidade de que como nós somos pecadores, como nós somos rebeldes, alheios à vontade de Deus. Nós só vamos entender o quão grande é a graça de Deus, que restaura, que traz para perto, que dá a alegria da salvação, enquanto a gente não vai entender essa graça, enquanto nós não entendemos a gravidade dos nossos pecados, a gravidade de quanto nós somos pecadores. E às vezes nós olhamos para a televisão e nós vemos tragédias assim terríveis. E a gente fala, olha que crueldade. Olha. Irmãos, você sem Deus pode ser até pior que ele. Pior que aquele cara que você está apontando ali na televisão. Você sem Deus, dominado pela sua própria natureza pecaminosa de queda, você pode ser pior do que aquele pai que matou as 2 menininhas lá. Por vingança da mulher. Enquanto nós não entendemos a gravidade dos nossos pecados e a nossa rebeldia, nós nunca vamos entender o tão poderosa e tão grandiosa é a graça de Deus. Nós primeiro temos que fazer uma leitura de nós mesmos. Será que nós somos seres humanos fáceis? Ou nós somos seres humanos difíceis? Mas quando você olha no espelho, você fala, ó, que cara legal. Olha como eu sou bonita, como eu sou bacana. Mas Deus, ele olha o coração. Ele sabe da nossa deficiência e da nossa falência. O terceiro ponto aqui é quando nós vemos a ação consciente da mente e da memória do Evangelho. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel, da minha alma, com certeza se lembra e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Nós vemos no versículo 21, irmãos, ocorre o grande divisor de águas de todo esse capítulo que parece sombrio, parece tenebroso. E a palavra-chave aqui no hebraico é shuvu, voltar, fazer retornar. Jeremias, nesse ato, ele realiza um ato deliberado da vontade renovada pelo Espírito de Deus. Ele decide não mais ser governado passivamente pelas circunstâncias daquilo que está acontecendo, pelo que ele está vendo de tragédia, ou pelo menos pelos sentimentos dele que estão abatidos, como se fosse a dor de um luto, mas ele passa a pregar para a sua própria alma. Ele passa a pregar para ele mesmo. Você já se confrontou alguma vez? Você já teve um confronto com você mesmo, no qual você acabou ficando com raiva de você mesmo?
Você já experimentou se confrontar? Confrontar as suas atitudes? Quando nós nos confrontamos, nós vemos que nós mesmos não somos fáceis. Quando a indignação bate na nossa alma, quando a gente quer fazer as coisas para Deus, mas sempre inventamos desculpas e mais uma pilha de desculpas. Mas chega uma hora que o verdadeiro adorador, ele fica indignado desse lado carnal dele estar vencendo, e ele se confronta. Ele fala: não posso continuar desse jeito, eu não posso viver uma vida inteira na mesmice, eu preciso mudar a minha perspectiva. E foi o que Jeremias fez, ele mudou a sua perspectiva. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu quero trazer à memória aqueles tempos bons, não como uma nostalgia do passado, mas para reviver algo que levará para o futuro. Aquela chama que foi apagada no passado, reacendê-la para servir melhor, ser melhor, ajudar melhor, ser um bom pai, uma boa mulher, um bom filho, um bom servo, um bom amigo. Pede para reacender essa chama que no passado uma vez foi gloriosa. E uma das características do povo de Deus, da Bíblia, principalmente desse povo judeu, era relembrar os feitos históricos do Senhor em momentos de aflição. Quando o povo passava por aflição, ó Senhor, o Senhor foi o Deus que abriu o mar vermelho. Eles se lembravam das grandezas que o Senhor tinha feito. E eu creio que Deus já fez grandezas na vida de cada um aqui, e coisas maravilhosas. E por que você está desanimado? Por que a sua alma está abatida? Por que você está triste? Por que você não serve? Deus já manifestou a sua glória nesse lugar milhares e milhares de vezes, em tão pouco tempo que eu estou aqui. Isso é fantástico, irmãos. Como eu já tornei a falar aqui, eu nunca vi uma igreja tão pequena com tantos milagres assim. Eu nunca vi, irmãos. Eu recebo das outras igrejas, irmãos, porque nós temos grupos de pastores, notícias de doenças, de morte, de funerais, todo o ano, todo momento. E dessa igreja eu só escuto milagres, milagres e milagres. Mas se a gente quer continuar vivendo as respostas de Deus, nós temos que servir a Deus. Sabe por quê? Porque Deus pode fechar os ouvidos para nós, emitir juízo. A gente precisa esperar Deus fazer isso? É só a gente agir. É só continuar, irmãos. Deus é maravilhoso. Ele é um Pai realmente, porque Ele nos ouve. E é um privilégio, irmãos, é um privilégio ver isso aqui. As grandes manifestações que Deus tem feito aqui, gente. Que maravilha, e glória a Deus por isso. E que o Senhor continue fazendo isso em geração, em geração, em geração, em geração, em geração. Trazer à memória, irmãos, não é simplesmente um ato de saudosismo passivo, só de relembrança, ai como era bom. Não é isso, irmãos, mas é uma rememoração intencional
do caráter da aliança de Deus no qual ela tem conosco, de uma fidelidade inabalável que Deus tem conosco aqui nessa igreja, das suas misericórdias que Deus tem conosco aqui, Ele tem derramado a cada manhã e renovado elas. A esperança, ela não surge da ausência de dor, mas a esperança, ela surge das verdades de Deus fixadas em nosso coração. Você tem fixado as verdades de Deus no seu coração? Verdades que são fixadas no nosso coração. E aí sim nós temos lembranças maravilhosas das proezas que Deus faz. Quando nós olhamos Lamentações 3, nós não podemos ser, ela não pode ser plenamente compreendida sem olhar o caminho do Gólgota. O homem que viu a aflição. Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos perfeitamente o servo sofredor. Ele viveu a aflição em nosso lugar. Na cruz, Cristo bebeu o verdadeiro absinto e fel da ira santa de Deus contra o pecado do seu povo. Ele fez isso por mim e por você. Enquanto Jeremias sofreu como participante das dores daquele cativeiro no qual ele foi levado, Jesus era perfeitamente inocente e assumiu voluntariamente a maldição da lei no nosso lugar. Ele foi verdadeiramente desamparado na cruz para que nós nunca fôssemos abandonados. Esse é o nosso Cristo, irmãos. A ressurreição dele, irmãos, é a resposta definitiva e gloriosa do clamor do versículo 21 de Jeremias. É a garantia suprema que a nossa esperança não é uma mera ilusão. Nossa esperança ressuscitou ao terceiro dia. E ela vive e reina para todo sempre. É uma realidade consumada de nosso Redentor, porque Ele ressuscitou. E isso é maravilhoso, irmãos. Quando nós olhamos para essa passagem de Lamentações 3, que parece realmente ser fúnebre e tenebrosa, nós vemos algumas características, principalmente pessoais, e também para toda a igreja. Uma primeira coisa, pratique o lamento bíblico. Lamentar biblicamente não significa você murmurar. Nós não devemos fechar os olhos para a dor e nem adotarmos um triunfalismo superficial. Nós temos que expor as nossas feridas diante de Deus com honestidade e com reverência. Expor nossas feridas para Deus. Aquilo que nos causa dor. Nós temos que colocar ordens nos nossos pensamentos, irmãos. Pare de ouvir a si mesmo e comece a falar consigo mesmo. Se confronte. Lute contra você mesmo, se necessário. Doutrine suas emoções através do Evangelho e da Palavra de Deus. Não deixe ser levado pelas emoções, pela paixão, pela ira, pela raiva, pela dor, pelo ódio. Não deixe ser levado por essas paixões. Confie na providência de Deus. Nós temos que se lembrar, irmãos, que mesmo nos piores dias de nossas aflições, elas são administradas pelas mãos amorosas de nosso Pai Celestial para a nossa santificação. Às vezes Deus faz a gente passar por alguns vales justamente para que nós reconheçamos a sua glória e seu poder. Porque às vezes a gente parece que está perto de Deus, mas na realidade a gente está muito longe.
Isso nos confronta. Quando nós olhamos para a realidade da igreja, nós devemos ter uma comunidade de compaixão. A igreja, irmãos, deve ser um porto seguro para os aflitos nessas situações desesperadoras, como Jeremias estava, oferecendo espaço sempre para consolo, acolhimento pastoral, sem julgamentos carnais, irmãos. Devemos ser mais compassivos. Devemos ter mais compaixões uns com os outros. Nós devemos ter um culto sempre centrado na aliança. Toda a nossa liturgia, irmãos, e nossa pregação aqui dessa igreja, ela proclama constantemente a fidelidade de Deus, a sua soberania, preparando nós crentes para dias maus também. E às vezes esses dias chegam até nós, e nós precisamos da palavra do Senhor, para que nos ampare nesses dias ruins também. E por fim, irmãos, nós temos que dar um testemunho de esperança sempre. Sempre dar um testemunho de esperança. Quando nós olhamos o mundo, irmãos, o mundo está em ruínas morais. Moralmente o mundo está em ruínas. Espiritualmente o mundo está acabado também. Só que a igreja de Jesus Cristo, ela brilha ainda ao demonstrar uma esperança inabalável, fundada na obra consumada de Cristo Jesus. No meio de todas as trevas, como Jeremias estava, hoje nós temos a luz do mundo. Nós vemos Jesus brilhar a sua luz através da sua igreja, anunciando o Evangelho, anunciando a sua obra. E meus queridos irmãos, nós olhamos para as ruínas de Jerusalém e parecia declarar a vitória do caos para aquele povo. Parecia decretar o fim das promessas de Deus para aquele povo. Se nós olharmos apenas para os escombros da nossa existência, para a falência da nossa saúde, para o luto ou para as tempestades deste mundo, nós seremos com certeza engolidos pelo desespero. Seremos engolidos pelo desespero. Mas quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, ela nos convoca, irmãos, a erguer os nossos olhos da terra para o trono da graça de Deus. A esperança cristã não é um otimismo ingênuo, mas é uma âncora que é lançada para dentro do santuário celestial, onde traz esperança. Hoje o Espírito Santo nos ordena: trazei à memória o que vos pode nos dar esperança. Traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Olhe sempre para o Calvário. Olhe para o túmulo vazio de Cristo. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, irmãos, e Deus nos ama profundamente. Essas misericórdias, irmãos, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade de Deus para conosco, irmãos. Por que nós murmuramos? Mesmo que a figueira não floresça e a terra trema, o nosso Redentor ainda continua vivo, de pé, reinando. Dele, por ele, para ele são todas as coisas, pelos séculos dos séculos dos séculos. Amém. Traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pela leitura da sua palavra. Que teu Espírito Santo possa vir a falar conosco grandemente e poderosamente no decorrer dessa semana, Senhor amado. Que mesmo em meio ao caos nós vemos quão poderosa é a esperança e a sua palavra. Mesmo em dias ruins, Deus, nós podemos acreditar, porque a nossa esperança vive e reina para todo sempre, que é Cristo Jesus.
Que o Senhor possa vir abençoar grandemente e poderosamente todos nós aqui, Senhor amados, colocando sempre um despertar e servir da melhor maneira possível. E eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor é Deus poderoso. O Senhor é um Deus que transforma, o Senhor é um Deus que brilha e que faz raiar, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa vir abençoar grandemente e poderosamente. É isso que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com você, siga o nosso perfil para receber uma dose diária de fé e esperança. Compartilhe a verdade com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deus te abençoe.